Você sabe o que a Austrália, um dos países que sempre estão nos rankings dos melhores lugares para se viver no mundo, tem em comum com a Libéria, que é um país na África com 92% da população vivendo abaixo da linha da pobreza, né, e 40% na extrema pobreza, e com a Etiópia, que tem um dos índices mais baixos de desenvolvimento humano? Todos esses países têm a mesma desigualdade de renda entre seus habitantes. Olá, sejam bem-vindos ao canal Grau de Liberdade, eu sou o Fábio Bessa e se você caiu de paraquedas nesse vídeo, esse é um canal de dois fisioterapeutas que falam sobre biomecânica, sobre controle do movimento, sobre neurociência, sobre fisioterapia esportiva e também a gente faz comentários sobre temas de economia, de política, sempre fazendo um link com a nossa área de atuação. A gente já falou nesse canal alguns temas polêmicos, como por exemplo, piso salarial, por que a gente é contra a existência de um piso salarial em qualquer profissão, mas especificamente na nossa. A gente falou por que a gente é contra ter um referencial de atendimentos tabelado, né, uma tabela de preços. A gente já discutiu sobre o que nós achamos da obrigatoriedade de você ser inscrito nos conselhos de classe. E nesse vídeo a gente resolveu discutir de maneira bem rápida e objetiva a questão da desigualdade de renda. Esse é um assunto que voltou agora recentemente, principalmente com esses protestos no Chile, onde a gente viu muitos jornais, jornalistas, repórteres, inclusive políticos, fazendo análise das causas desses protestos no Chile e apontaram como uma das causas a desigualdade de renda, que era muito elevada quando comparada com países desenvolvidos. E a métrica que esses jornais, esses políticos usam para fazer comentários sobre a desigualdade de renda é o coeficiente de Gini. O coeficiente de Gini nada mais é que uma escala que você calcula, a gente aprendeu como calcula isso na mão para poder fazer esse vídeo para vocês, que vai de 0 a 1 e você consegue dar uma nota onde mais próximo de 0 é onde você tem a perfeita distribuição de renda, então toda aquela renda disponível ela está distribuída igualmente entre a população, até chegar no 1, onde você tem a máxima concentração de renda com um indivíduo só e o restante sem renda nenhuma. Então, apesar de já ter alguns conteúdos muito bons produzidos sobre esse assunto, mostrando que talvez o problema não seja a desigualdade em si, que é uma variável relativa, né, entre os indivíduos, e sim na pobreza, onde é um valor absoluto, a gente resolveu fazer esse vídeo fazendo um gancho com a nossa área e tentar de forma simples explicar isso e fazer vocês refletirem sobre esse assunto. Então o exemplo que eu dei no começo desse vídeo, comparando a Austrália com Libéria e Etiópia, já seria suficiente para você talvez refletir que a desigualdade de renda pode não ser uma variável muito fidedigna para comparar a melhora de resultado, né? Afinal de contas, a gente pode ser igualmente pobre, a gente pode ter uma nação onde todo mundo está igualmente pobre, todo mundo está igualmente sem acesso a recursos básicos, igualmente sem acesso à saúde, igualmente sem acesso à educação, igualmente sem acesso à renda, né? Bens que você pode trocar pela sua renda. Então, você pode ter o extremo de igualdade, mesmo assim isso não ser bom. Então, talvez tenha outras métricas, outras variáveis que tenham que entrar nessa equação. Vamos pensar um pouco alguns cenários aqui, puxando para a nossa área. Imagine você que tem dois cenários. Um cenário onde você tem profissionais que ganham 15 mil reais por mês e outros que ganham 45 mil reais por mês. E imagine um outro cenário onde você tem profissionais que ganham R$ 1.500 por mês e outros que ganham R$ 1.700. Em qual desses dois cenários, se você tivesse que escolher ser um desses profissionais aqui, de qualquer cenário, qual cenário você gostaria de morar, de viver? A maioria de vocês, com certeza, escolheriam o cenário 1, mesmo tendo essa discrepância e essa desigualdade de renda aqui. Porque vejamos, o cenário 2, ele tem uma desigualdade de renda menor, mas também os ganhos absolutos são menores. Então, não quer dizer porque esse cenário ele tem uma desigualdade de renda menor entre os seus profissionais, que aqui os profissionais estariam melhores. Na nossa área, apesar da gente não aprender isso na faculdade, seja na educação física, na fisioterapia, na medicina, a gente tem muitos profissionais que formam com a gente que vão tentar empreender, seja numa clínica, num tipo de produto específico, num serviço diferenciado, e que se eles forem bem sucedidos quanto a isso, conseguirem escalar, conseguirem replicar isso, eles vão ser mais bem sucedidos e no final do mês vão ter um rendimento maior de quem só atende, de quem só clinica. É claro que isso tem as exceções, a gente
tem muitos profissionais que só com um atendimento, só com treino conseguem gerar rendimentos mensais muito altos, mas normalmente quando você consegue ter um empreendimento bem sucedido, que gere valor, seja para próprios outros profissionais, né, como redes de franquias, vocês provavelmente conseguem imaginar aí várias redes de franquias, várias não, mas algumas redes de franquias de fisioterapeutas aqui no Brasil muito bem sucedidas, muito bem estabelecidas, que empregam, né, e geram renda para dezenas, centenas de profissionais na nossa área. Assim como produtos, né, tem profissionais que desenvolvem aplicativos para fisioterapeutas usarem para avaliação, cursos online, ou também para o próprio paciente, né? Você consegue gerar serviços que geram valor para o paciente, e se você faz isso em escala, naturalmente você é melhor remunerado no final do mês. E naturalmente todas as inovações, quando bem sucedidas, elas vão trazer algum nível de desigualdade de renda entre quem as produziu e os demais profissionais. E não quer dizer que isso é ruim, não quer dizer que a vida dos outros profissionais pioraram conforme esses outros profissionais foram tendo ganhos maiores. Você consegue imaginar o quão maluca é uma ideia se a gente fosse olhar para a nossa área de alguém tentar igualar os rendimentos de todos os profissionais? Então, vamos separar, vamos pegar uma área só, vamos pegar a fisioterapia. Você conseguiria imaginar um conselho ou um estado tentando de alguma forma fazer com que todos os fisioterapeutas ganhassem a mesma coisa? Então você tiraria de quem ganhasse mais e transferisse para quem ganhasse menos a fim de nivelar os salários? O que vocês acham que uma política dessa, né, que praticamente é impossível de acontecer, quais que são os incentivos que isso trariam para quem estivesse inovando, produzindo, né? Basicamente se o que você produz, o que você inova, aquilo não pode ficar com você, naturalmente você vai deixando de gerar incentivos para que outras pessoas façam isso. Se tanto faz você fazer coisas diferentes, você trabalhar mais, você se inovar, porque aquilo lá, o excedente vai ser confiscado, você simplesmente não tem incentivo para fazer aquilo. Então isso, quando a gente pega uma área específica, por exemplo, a gente pegou a nossa área, a fisioterapia, essa conversa ela não faz sentido. Você nunca parou para pensar, putz, a gente tem desigualdade dentro da nossa profissão, vamos tentar resolver isso. Isso não faz sentido. Você quer que todo mundo da base vá melhorando. Então, quando você pega uma profissão específica, igual eu peguei a fisioterapia, e começa a tentar discutir esses conceitos de desigualdade de renda, não faz muito sentido. Na verdade, eu acho que talvez nunca ninguém parou para pensar que há desigualdade dentro da nossa própria profissão. Então, imagina você transferindo essa discussão para o nível de um país, onde você tem diversas profissões diferentes, diversas ocupações diferentes. Então, é natural que haja sempre algum nível de desigualdade de rendimentos. É claro que esses exemplos de desigualdade que a gente acabou de dar nesse vídeo por inovação é muito diferente de desigualdade gerada por intervenção estatal, por interferência do governo na economia. Então imagina, por exemplo, eu e o Cássio, num cenário hipotético, se a gente tivesse muito poder, influência política, a gente chegasse lá no Conselho, no Conselho Federal de Fisioterapia, e articulasse junto com ele uma cláusula, uma lei que só iria permitir os fisioterapeutas se intitularem, por exemplo, fisioterapeutas que fazem reeducação funcional da postura e do movimento, aqueles que tivessem uma formação nossa, uma formação minha e do Cássio. Isso a gente ia criar uma enorme reserva de mercado, uma enorme limitação de entradas, né, na nossa área. Isso ia criar uma distorção, né, porque imagina assim, todo mundo que fosse atender teria que fazer o nosso curso. E a gente iria, de forma artificial, transferir mais atendimentos para a gente, maiores remunerações em funções de formações que a gente iria oferecer, e isso geraria uma desigualdade porque houve uma interferência estatal dentro do funcionamento do mercado. Então precisa ficar bem claro que tem dois tipos de desigualdade, uma natural, inata de uma sociedade livre, que está sujeita a inovações, e outra desigualdade que é gerada por interferência do Estado no funcionamento da economia, seja por pressão de conselhos, seja por pressão de empresas privadas que querem proteger, né, que querem ter a proteção do Estado de outros entrantes dentro do seu mercado. Então são dois tipos bem distintos de desigualdade. E para quem tiver mais interesse sobre esse tema, a gente recomenda o livro do Yaron Brook, que
que fala que a igualdade é injusta, onde ele vai discutir justamente quando a gente tenta buscar uma igualdade numa sociedade aberta, a gente acaba matando a inovação, a gente acaba mais prejudicando, principalmente quem precisa mais, do que o efeito que a gente gostaria que tivesse, que seria a melhora de vida, de qualidade de vida de todo mundo. E por falar nisso, na sexta que vem a gente vai estar disponibilizando uma palestra do Aaron Brook legendado, que nós legendamos com autorização dele, e a gente vai disponibilizar nesse canal para quem tiver interesse nesse tema de desigualdade de renda, onde ele traz mais exemplos e mais discussão sobre esse tema de desigualdade de renda. Então a próxima vez que você ouvir políticos, jornalistas ou alguns amigos falando que um dos problemas do Brasil é a desigualdade de renda, que o Brasil está entre os 10 países mais desiguais no ranking, peguem o ranking inteiro e olhem a classificação baseada no índice de Gini, que é o que usam para falar que o Brasil está entre os 10 piores países em desigualdade de renda. E olhem para cima. Vocês vão se surpreender que vocês vão encontrar a Austrália junto com a Etiópia, junto com a Libéria. Vocês vão encontrar, por exemplo, o Paquistão, Afeganistão, muito mais iguais do que, por exemplo, os países da Europa. Vocês vão encontrar os Estados Unidos muito desigual em relação a todos os países da África subsaariana e nem por isso esses países têm uma condição de vida melhor para os seus habitantes. Então, dado que a desigualdade de renda ela tem que ser olhada com um pouco mais de cautela quando a gente infere que ela é um problema para o país, para o desenvolvimento do país, quais que são então as outras variáveis, outros indicadores que têm correlação com o índice de desenvolvimento humano, com qualidade de vida, com segurança nos países? E esse tema a gente vai discutir nos próximos vídeos, então se você gostou desse conteúdo, não deixem de se inscrever no nosso canal, seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e até o próximo vídeo.